Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre doação de órgãos. E para falar sobre esse assunto conosco, nós convidamos o professor, doutor em teologia e também padre Mário Marcelo Coelho, o professor e advogado Fernando Gentil e também o aposentado e transplantado Percival Manso da Cunha. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigada por aceitarem o meu convite. Obrigado. Bom, para a gente começar, então, o nosso bate-papo, recentemente o assunto doação de órgãos tomou uma proporção gigantesca com o caso do Fausto Silva, que precisou de um transplante. Na visão de vocês, esse assunto veio de uma forma negativa, porque apareceram muitas dúvidas a respeito desse assunto, ou foi positivo porque trouxe esse assunto para discussão? Eu acho o seguinte, veio tanto positivo quanto negativo. Negativo são as críticas que fazem, né? Sugestões que põem. Positivo porque representam uma pessoa muito conhecida, então isso ajuda muito, dá muito ânimo às pessoas que estão esperando um transplante. Isso ajuda muito. Então esse é o lado positivo. Aproveitando até, né? O Brasil, hoje, teoricamente, tem 34 mil pessoas na fila de transplante. E, em razão do episódio do Fausto Silva, foi elaborado um projeto de lei que busca modificação, né, dentro da lei, hoje, de doação de transplante de órgãos, da Lei 9434. De acordo com essa modificação, se ela de fato vir ocorrer, há uma presunção de que todas as pessoas hoje seriam doadores de órgãos. Então, na verdade, ampliaria a quantidade de doações, desde que atendidos, né, os requisitos médicos para que o transplante possa ocorrer. Acho que o fato de ser uma pessoa pública como ele é, isso foi de um lado importante, né, no sentido de trazer a sociedade para uma reflexão de uma necessidade, né, há uma carência muito grande, a oferta é bem menor do que a procura, né? Então, que as necessidades. Então, essa reflexão foi importante. E também para levar uma conscientização, porque nós falamos muito hoje da formação da consciência, né? Da consciência das pessoas para se tornarem doadores, doadoras, né? O doutor ali falou a questão da lei, né? Um primeiro momento, acho que foi Michel Temer, né, que tentou colocar a doação presumida, né? Todos eram doadores, até que se provasse o contrário, né, num documento. Depois ele teve que mudar, porque muitas pessoas correram para dizer que não eram doadores, né? Hoje é um consentimento da família, né? Então é sempre importante essa conversa, essa partilha, falar com a família, eu acho que isso é muito importante. Só fazendo também um apontamento que nós temos doação em vida e doação das pessoas depois, obviamente, do óbito. Depois do óbito, consentimento da família e em vida, né? Consentimento da pessoa. Da própria pessoa, desde que seja maior, capaz, né? Que é elemento essencial, e que ela faça um documento, obviamente, nesse sentido, se ela não tiver nenhuma pessoa que seja aparentada, né? Que daí teria que ter um documento judicial reconhecendo que ela gostaria de fazer a doação. Qual a linha, assim, para doação em vivo, para que não seja documentada a autorização do juiz hoje? É até filho, pais, parentes até próximos? Quarto grau. Até quarto grau, né? Isso é. É que o grau, juridicamente, ele conta de forma diferente. Então, assim, pai é um vínculo de filiação de primeiro grau. Avô, a gente sobe mais um, segundo grau, tio, né? Então, a gente subiu, terceiro grau, primo, quarto grau. Então, seria até o quarto grau hoje para fazer essa eventual doação. Então, a pessoa pode escolher, quero doar o meu órgão para uma determinada pessoa, até o quarto grau, ela pode fazer essa opção? Na verdade, os parentes fariam a opção em caso de morte. Até o quarto grau pode fazer essa opção. Porque dentro do direito sucessório, quando a gente fala da sucessão legítima do 1829, eles estabelecem até o quarto grau como um grau de parentesco. Então, a Lei 9434, ela segue justamente o que está no Código Civil. Agora, uma doação em vida. Quero doar um órgão como o rim, por exemplo. É possível fazer para qualquer pessoa? Eu posso escolher fazer essa doação para uma pessoa em específico? É possível, sem nenhum problema, né? Desde que observados alguns requisitos, tá? Primeiro que não se pode doar todos os órgãos, né, em vida. É rim, parcela do fígado, parcela do pulmão. Tecidos, teoricamente,
não teriam como, a não ser que seja medula, em caso, exemplo de leucemia, né? Enfim, temos ali alguns tecidos também que eles são trazidos. Um exemplo de pessoa que doou, mas daí não seria nem no Brasil, famosa nesse sentido, que fez um transplante o Gugu, né? Não, o Gugu. Ele doou tudo que pôde. Não, sim, mas ele depois de morto. Mas em vida, quem fez foi a Selena Gomez, né? Que é uma cantora famosa, que a melhor amiga dela, no caso, falou assim, olha, eu quero fazer uma doação, porque você está precisando de um transplante de rim, e ela fez essa autorização. É interessante que essa questão jurídica, ela bate também, assim, vem ao encontro da questão teológica, bioética também, né? Porque a doação entre vivos é um incentivo, né, até pela própria bioética cristã, mas desde que a defesa da própria vida, né? Eu não posso doar meu coração, por mais que às vezes um pai deseja, né? E faria isso pelo seu filho, mas a proteção da vida e o princípio da solidariedade, né? Porque uma pessoa viva doar um órgão que, de uma certa forma, não vai lhe fazer falta, entre aspas, né? Então, isso é um gesto de solidariedade muito grande, né? Então, isso vem ao encontro. Então, a própria lei protege um pouco a vida da pessoa, que não pode doar os órgãos que comprometam a sua sobrevivência, né? E quais são os desafios para a gente aumentar hoje a doação de órgãos no Brasil? Eu acho assim, o grande desafio hoje é a formação da consciência, conscientizar a população. Esse é um trabalho que temos que fazer. Conscientizar a população, trazer uma certa confiança. Infelizmente, a população ainda não confia muito. Acha que vai ter tráfico de órgãos, que ainda tem isso, mas isso não é um fato tão comprovado assim. Então, o grande desafio nosso hoje é a questão mesmo da formação da consciência. Foi um trabalho aí do filho do Fausto Silva, que quer mudar a lei, tornar a doação presumida, né? Pode até ser, mas eu acho que sem uma conscientização, dificilmente vamos aumentar a doação de órgãos. Eu concordo nesse sentido, né? Até tem um projeto que não seria de doação de órgãos, mas doação de sangue, né? Que a gente faz os alunos irem doar a cada 90 dias sangue. E mesmo assim você vê que falta esse lastro, né? Da pessoa pensar no próximo. Até brinco em sala que o cheiro das rosas fica na mão daquele que as entrega, né? Então, assim, a ideia é de olhar o bem sem pensar quem. Mas as pessoas não têm esse hábito, né, de ir lá estabelecer a doação, que não é de órgãos, mas de sangue. Então, se há de sangue, que é bem menos, vamos colocar assim, problemático, né? Ou seja, tem bem menos requisitos, já tem alguns entraves por parte da sociedade, precisa de fato fazer um estudo, né? Uma questão de educação em base para que a gente consiga aumentar esse índice de doadores. Só uma questão, o doutor Fernando falando aí de sangue, se vocês estão acompanhando o grande debate que está tendo agora, né? A modificação, porque a lei no Brasil proíbe a venda de qualquer órgão, inclusive sangue, né? E agora está para ser aprovado você poder vender sangue. O plasma. O plasma. Então, isso vai entrar numa questão de todo o comércio. Claro, entra um debate ético, bioético aí, né? O que eu posso vender do meu corpo, o que eu não posso vender. Mas também um debate sociológico, econômico, né? Quem vai vender seu plasma, né? Quem vai vender... Se tem um lugar que eu vou doar gratuitamente, outro vai me pagar, eu vou onde vai me pagar. Muitos vão fazer isso. Pode se tornar um problema social muito grande, né? É verdade. E, por falar em venda de órgãos, né, já que o Mário entrou nesse assunto, o Irã é o único país no mundo que permite a venda de órgãos. Quais seriam essas implicações legais caso o Brasil viesse um dia a aprovar isso? A venda de órgãos é difícil o Brasil vir a aprovar, né? Até por causa da questão do próprio Código Civil que estabelece isso, que a doação, né, pelo próprio nome, ela é gratuita. Até quando a gente fala em sala, uma outra percepção da barriga de aluguel, a expressão barriga de aluguel também está errada. Hoje a ideia é de uma barriga solidária pela ideia do princípio da solidariedade. Então, assim, a venda não teria como ela, de fato, ser repaginada, a não ser que a gente mude o próprio ordenamento, o próprio código e a própria Constituição, né? O que poderia até acontecer com uma nova Constituinte. Mas eu acho bem complicado nesse sentido. E na área da teologia também é a mesma que na área jurídica, né? Porque para a teologia, fala que no meu caso da bioética católica, é complicado porque o órgão ele é da humanidade, um órgão meu, né? Um rim, ele é da humanidade. Então, algo que você se doa, não se vende, né? Então, tem esse princípio todo. É um direito da humanidade ter um órgão meu que, de repente, não tem mais uma utilidade para mim. Então, isso é uma questão
um debate ético também, né, Navina? Eu sei de países já tentar negociar até mesmo pena para pessoas, para os presidiários, reduzir penas, se doarem, né? Então, há toda uma questão de... Até aproveitando nessa parte de sangue, entrando nessa vereda, né? Dentro das penas chamadas não privativas de liberdade, mas restritivas de direito, que substituem as privativas de liberdade, já foi pensado em estabelecer a doação de sangue, né, como uma forma de diminuir o tempo do apenado. Acontece que, uma vez conversando com a diretora, né, do Instituto, ela me pontuou para que isso não fosse feito. Por quê? Porque a gente tem um processo de triagem dentro da doação de sangue, da mesma forma que acontece com a doação de órgãos, né? Depois até o Percival, eu acho que tem que se manifestar, né, com propriedade nesse ponto. E daí, ela falou, o problema é que os apenados, eles mentiam na triagem, né? Então, ela falou assim, e de repente fazia a doação para diminuir, só que em razão da mentira que eles traziam, vamos supor que passasse para alguém algum problema como soro positivo, alguma hepatite, e daí eles tinham que fazer uma retrovisão para ver para quem tanto esse sangue foi doado, porque uma bolsa de sangue, né, teoricamente, ela pode ser distribuída até 4 pessoas. Então, olha só, né? Daí eles falam assim, então vamos com calma, apesar da ideia ser uma ideia positiva, né, tem outros pontos a serem valorados. Agora, e às vezes aproveita também da própria vulnerabilidade da pessoa para, às vezes, para uma exploração, né? Quer dizer, uma questão mais ética, né? A pessoa está num estágio de vulnerabilidade maior, aí podemos explorá-la. É verdade. Eu queria abordar um pouquinho com o Percival, o senhor como transplantado. Quais foram as limitações que o senhor vivenciou antes do transplante? Conta um pouquinho da sua história. O transplantado é o seguinte, nós temos uma condição, no caso de alimentação, não ter muito sal, evitar o potássio, o cálcio, então, e a água principalmente. No meu caso, eu cheguei a fazer hemodiálise com 9% do rim ainda funcionando. Não chegou a parar o rim. Então, eu fiquei 13 meses fazendo hemodiálise. Então, minha mãe me ajudou muito. A alimentação é baseada em menos sal. O que você puder, um exemplo, o feijão. Quando ia cozinhar o feijão, toda a primeira água de cozinhar, de ferver, a gente jogava fora, porque ali já tira o excesso de cálcio que tiver, fica menos. Então, eu segui uma regra ali certinha com relação ao que eu recebi do instituto onde eu fiz a hemodiálise, mantendo menos sal, pouca água, e isso fazia com que, é chamado de peso seco. Peso seco, o que é? Eu fazia exame de urina durante 24 horas. Ali ele me indicava o quanto eu urinava. Aí você acrescentava mais meio litro, como se fosse de urina, seria no total o meu peso seco. O que eu poderia ter, o meu caso era 1,8 kg, que a máquina tirava de mim na hemodiálise. Se eu passasse disso, o que acontece? Vai afetando o músculo do meu coração, vai danificando o meu organismo. E isso aí leva a óbito. Então, eu mantinha sempre aquela regra, não abusar, manter uma alimentação regrada, principalmente aquelas frutas que contêm água. Então, laranja, eu podia comer uma laranja por dia. Então, aonde eu fazia, eles me davam toda a orientação para eu não abusar. E hoje nós temos uma fila única no sistema fila SUS. Única, eu estava na fila única. Para aguardar essa doação desse órgão. Por quanto tempo o senhor esperou? Então, 13 meses. Foi esse período. 13 meses. Aí me ligaram lá do hospital e fui. Cheguei lá, foi feito um processo de exame para ver se eu estava bem para poder fazer o transplante. O médico chegou para mim e falou, você está perfeito. É pela vigilância que a gente tem enquanto faz hemodiálise. É uma vida diferente, mas você pondo na tua cabeça que isso aí vai melhorar o teu estado de saúde, mesmo fazendo hemodiálise. E eu criei situações, se eu posso falar, dentro da hemodiálise, assim, eu encarei como se fosse um cursinho. Falei, eu vou fazer, cursinho, não posso faltar a aula. Eu ia. E lá
tinha um lanche enquanto a gente fazia hemodiálise. Então, eu pensava assim, o lanche de lá é melhor do que o meu café em casa. Ou seja, eu criei situações para eu valorizar aquilo e levar a sério. Então, eu fui, de repente, ganhei um rim, né? Um rim de cadáver e tudo compatível. E o senhor estava conversando com a gente aqui durante, antes do programa começar, agora que o senhor recebeu um órgão doado, não pode ser doador, né? Não, quando eu recebi, é lógico, a gente tem aquela emoção, eu fui no hospital escrever que eu queria doar. Então, justificaram o seguinte, como a gente toma remédio durante toda a vida, principalmente imunossupressor, isso vai ficando nos órgãos. Então, eu não posso doar um órgão que já tem essa contaminação de remédio. Então, é isso que me explicaram. Então, infelizmente, recebi, mas não posso doar. Mas pode retribuir conscientizando outras pessoas, falando sobre isso, Quando eu fiz o transplante, eu fui aonde eu fazia hemodiálise e fui lá mostrar para o pessoal, olha, isso existe, tenham fé, acredita. Tá ótimo. Deu muito certo. Bom, agora então nós vamos para um rápido intervalo, o tempo do nosso primeiro bloco encerrou. Já já nós retornamos, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Conexão Popular e hoje conversando sobre doação de órgãos. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor, doutor em teologia e também padre Mário Marcelo Coelho, o professor e advogado Fernando Gentil e o aposentado e transplantado, compartilhando aqui a experiência dele conosco, Percival Manso da Cunha. Bom, já existem relatos de transplante de corações geneticamente modificados, que é conhecido como o xenotransplante. Eu queria saber, essa seria uma solução viável para a gente aumentar o número de doação de órgãos no Brasil? E quais seriam as implicações disso? Interessante que é um tema que eu me sinto muito em casa, porque antes de eu me ingressar na formação seminarística para padre, né? Eu me formei na área da veterinária, depois fiz o mestrado em genética animal e o meu mestrado na teologia foi na área justamente do xenotransplante, né, que é o uso de órgãos de animais e humanos. Isso foi em 2002, 2003. E hoje, mais do que nunca, isso está evoluído, né? Está evoluindo. A USP hoje está com um projeto muito grande, já tem animais geneticamente modificados, né? Que são os transgênicos no sentido de usar para diminuir a rejeição, né, do órgão dos animais e humanos. Hoje o mais usado é o de suínos, né? O de porco é o que mais próximo, né? Próximo do tamanho, de funcionamento com os órgãos humanos. A questão é, algumas questões importantes, não existe nenhum problema, né? Porque, por exemplo, o coração é um órgão mecânico. No passado tinha-se aquela ideia do sentimento no coração, né? Mesmo para nós católicos, né? O coração de Jesus e tudo mais. De repente você trocar o coração, colocar um coração suíno, mas hoje sabemos que os sentimentos não estão no coração. Então, a questão está, alguns debates éticos, né? Por exemplo, a modificação genética de um suíno, né? O quanto de genes humanos a gente pode colocar num suíno que não torna muito próximo do humano, né? Isso é um debate genético, um debate antropológico, um debate ético, né? A questão mesmo daquilo que chamam zoonoses, né? Que é a doença de animais que não se manifestam nos animais, mas podem se manifestar nos humanos. Mas, assim, objetivamente dizendo, não tem nenhum problema, né? Porque o coração é um órgão mecânico e, quem sabe, é um caminho. É um caminho, existe uma promessa, né? Existe uma promessa aí, o Brasil está caminhando bem. Eles já estão fazendo testes esses dias mesmos. Eu não lembro um país que foi o segundo que já recebeu um coração de suíno, mas não me lembro, recordo aqui no momento o país. São questões necessárias. É uma urgência que estamos aí nesse debate, né? E se encontrarmos caminhos, né? Que bom, né? Podemos salvar vidas. Percival, você se sentiria, por exemplo, à vontade num momento ali de necessidade de um órgão e, de repente, dizerem para você, olha, tenho aqui um órgão, mas é de um animal? Não, eu aceitaria porque eu sei que a ciência está sempre estudando, está evoluindo. Então, eu aceitaria. Nossa, para mim ia ser uma maravilha. Aceitaria mesmo. Bom,
O momento ali da doação do órgão, quando a pessoa vem a falecer, é uma decisão da família e geralmente no meio daquele momento, muitos sentimentos, aquela confusão, existe toda uma burocracia para a liberação do corpo. Então, eu gostaria de saber, existe algum protocolo que o hospital segue ali para a liberação do corpo, aquele protocolo em que, num momento chegue, vamos discutir agora sobre a doação de órgãos? Tem algum momento em que a família do paciente é abordada para falar desse assunto? Sim, existe um protocolo, né? E até o protocolo para a própria doação. O tempo, por exemplo, de duração do órgão fora do corpo, a questão relacionada, né, a questão sanguínea, ou seja, que tem que ser compatível, porque muitas vezes a pessoa quer doar ou possui algum tipo de comorbidade, razão pela qual não pode fazer essa doação, né? Então, essa análise, esses critérios não seriam um critério jurídico propriamente dito, mas uma valoração médica a ser realizada dentro dos protocolos dos respectivos hospitais. É interessante porque quando eu fiz essa pesquisa mesmo do xenotransplante, então hoje, por exemplo, os órgãos que são possíveis de serem doados, o maior empecilho no primeiro momento é a família, que não doa. Claro, tem sempre aquela perspectiva, porque eu não vou chegar só para a família e dizer assim, doe o órgão do seu filho. Não, estou dizendo que o filho faleceu, o esposo faleceu, a mãe faleceu. É um desafio. O segundo foi a questão de logística, né? Que vem toda essa questão do transporte, né? A questão da compatibilidade. São desafios que precisam ser garantidos, né? Porque, como o doutor Fernando disse ali, né? Existe um tempo, né? Tem órgão que você tem antes do coração parar de bater, por exemplo, né? Então, são situações complexas, desafiadoras. A medicina do transplante está muito evoluída, mas ainda existem esses desafios que são importantes também para dar uma segurança para quem está doando e para quem está recebendo e para a família. E só aproveitando, né? A gente tem hoje a fila, né, das pessoas que buscam eventual transplante. Grande parte dos órgãos, se eu não me engano, eles têm duração de 4 horas pós a sua extração. E, né, as Forças Aéreas Brasileiras, hoje tem uma lei que pontua que a Força Aérea, ela mesma faz a locomoção, né, enfim, desse órgão, dependendo da distância, ou até mesmo voos comerciais. É possível colocar de forma gratuita e célere em voo comercial para que esse órgão seja o mais breve possível, né, no caso da pessoa receber o órgão, se encontrar numa distância aí um pouco mais... Hoje no Brasil está bem isso, né? Porque o Brasil hoje ainda o transplante é pelo SUS, né? Então isso é uma coisa boa, dá uma segurança, né, para todos, né? Não tem problema de um passar na frente do outro e uma situação. Então hoje há um bom programa no Brasil de transplante, né, doação de órgãos. Isso garante que todos sejam igualmente atendidos, né? Então, talvez alguém que tivesse condições financeiras de mandar um órgão, né, de helicóptero ali, seria mais beneficiado que outros. Não, mas assim, o problema mesmo é, como ele falou, é a nossa cultura em doar o órgão. Então, ainda a gente está muito agarrado nisso. Então, precisa trabalhar muito essa área, porque a medicina está muito evoluída. Aqui no Brasil, com relação ao transplante, é um país que está despontando aí fora. O que falta mesmo é a gente se doar o coração, doar os órgãos de vontade. Então, ainda tem um pouco aquela cultura de não, do medo. Eu acredito que isso melhorando, tranquilamente, a fila vai diminuir muito, não vai haver... Assim. O Percival falou questão de a medicina, né? Eu tenho um sobrinho que ele é médico, urologista, ele faz transplante entre vivos. Então, hoje, a possibilidade de fazer o transplante por videolaparoscopia, né, do vivo, isso aumentou um pouco bem a doação entre vivos, porque hoje uma pessoa viva que vai doar um rim, por exemplo, o tempo dela de hospital é menor, a agressividade da cirurgia é menor. São coisas que favorecem, né? Que as pessoas têm que começar a tomar consciência, temos que começar a falar disso, né, para as pessoas tomarem consciência. E só fazendo apontamento, né, o Brasil é o segundo país do mundo, né, em realização de transplantes, perde somente para os Estados Unidos. Mas e questão de sangue, eu estava vendo, o Brasil hoje, para cada 100 mil pessoas, acho que 1.400... É bem baixo. É baixo. Acho que a Dinamarca, para cada 100 mil pessoas, 14 mil. Eu vi. Acho que nós vemos a mesma reportagem. Acho que nós vemos a mesma notícia. Então, no Brasil, hoje, para cada 100 mil, são 1.400 doadores de sangue, né?
E na Dinamarca, para cada 100 mil, são 14 mil. Uhum. É verdade. E, Fernando, existe algum mecanismo legal que nós, enquanto vivos, saudáveis, podemos tomar aí para garantir que, em caso de falecimento, em caso de um acidente, a gente seja um doador de órgãos sem precisar contar com a família nesse momento? Perfeito. Até estávamos conversando, né, no intervalo. É um negócio jurídico, então, como negócio jurídico, a gente tem que analisar os requisitos de existência e validade, né, desse negócio. A pessoa, quando realiza o documento, ela tem que ser capaz e ela tem que, obviamente, manifestar esse documento com uma vontade livre, uma vontade consciente. No caso de eventual inconsciência na situação da sua incapacidade, o nome desse documento, então, seria Diretiva Antecipada de Vontade, que é o nome mais correto, a terminologia mais correta, mas que a gente comumente chama de um testamento vital, né? Não é um testamento, porque a pessoa não morreu, mas ela, enquanto consciente, estabelece o seu interesse, né, quando inconsciente, daquilo que ela pretende fazer. Se vai fazer a doação de órgãos, se ela, por exemplo, quer ser reanimada ou não quer reanimada, né, o que ela gostaria que fosse feito. Uhum. E como a pessoa faz isso, esse documento? Eu preciso de um advogado, eu mesma posso ir até o cartório, precisa ser de forma judicial? Então, né, precisamos avaliar de acordo com o caso concreto. Uhum. Em regra, é só ir ao cartório, porque o cartório gosta de fé pública e você consegue fazer esse documento. Uhum. Por que em regra? Porque se no caso da situação da pessoa ela não ter parentes até 4º grau, ela teria que fazer somente de forma judicial, né? Não conseguiria fazer extrajudicialmente. Então, depende só da situação daquele que tem interesse em realizar essa doação. Mário, nós estávamos aqui conversando, né, sobre a vontade da família, que isso ainda a maior taxa de recusa é em razão de uma escolha da família. Hoje, há uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, 45% das famílias se recusam em fazer a doação de órgãos. Isso está muito ligado também com a questão religiosa? Eu acredito que sim. Claro, tem aquela expectativa, aquela perspectiva de um milagre, de uma cura, que de um lado não é negativo, mas de outro lado também a gente tem um momento que Deus age também ali na morte. Né? Então, isso não é uma questão de fé para um determinado momento. A gente tem que acreditar na ciência e Deus age também por meio da ciência e da inteligência para as pessoas para agir no momento da inteligência. Então, chegou um momento que não é possível pela medicina, ponto, é isso, chegou o meu momento. Então, acho que tem que fazer esse trabalho mesmo de conscientização. Eu sei que é difícil, porque não é só dizer para a pessoa, ó, preciso do órgão, mas dizer que morreu, que faleceu, mas a gente precisa ter esse ato de solidariedade, né? E nós temos muito discurso, né? Se Jesus doou a vida, né, às vezes um órgão que não vai mais me fazer falta, porque já cumpri a minha missão, podemos dizer assim, né, pelo falecimento, por que eu não posso dar uma qualidade de vida ou até mesmo salvar muitas vidas, né? Então, é uma questão também de doação, de entrega, de conscientização. A religião, ela pode te ajudar, mas dependendo também, ela pode atrapalhar um pouco nesse processo. Tudo vai depender da conscientização das pessoas, de um trabalho ali junto à família, né? E eu já fui convidado uma vez para participar de uma equipe de ética, bioética do hospital. Às vezes a gente abordava as famílias, né? Então, quando era uma família católica, eu como sou padre, eu ia junto. Então, a gente abordava, alguns não aceitaram, respeitamos também, deve-se respeitar, né? Muito, né? Que a dor da pessoa é o momento da pessoa, mas muitos aceitaram e deram um salto, né, naquele momento ali na vida dela. Todo cidadão ser presumidamente um doador é a solução, Fernando? Não sei, né? Existem algumas preocupações, essa que é a discussão hoje que está vigorando dentro da Câmara, dentro dessa ideia desse projeto de lei, mas eles pontuam, se a pessoa, por exemplo, tem menos de 16 anos, ela é incapaz, não haveria essa presunção, né? Ou se a pessoa, ela tem mais de 16 anos, né? Ou maioridade civil e é incapaz em razão de uma debilidade, também não haveria essa presunção. Então, assim, o projeto de lei, hoje, que é o projeto 1774, que é de fevereiro desse ano, ele traz a presunção como regra, mas também ventila aí algumas exceções que devem ser observadas de acordo com o caso concreto. Óbvio, havendo a presunção, o número de doações vai ser potencializado, né? E
se a gente parar para partir dessa premissa, muitas pessoas também serão beneficiadas. E aí... Eu acho que junto com a lei teria que vir uma conscientização. Sim. Porque quando o governo, acho que do Temer, se eu não me engano, estabeleceu isso, houve uma corrida de pessoas que se declaravam não doadores, por causa do medo. Não houve um trabalho antes de conscientização, de formação de consciência. Eu acho que isso pode ajudar, uma lei dessa, mas tem que trabalhar junto à formação e conscientização das pessoas. E dar uma segurança, né? Infelizmente, o povo brasileiro ainda não confia muito no seu sistema, né? Acho que vai traficar, vai tirar antes da hora, né? Mas eu acho que ajuda mais com o trabalho de conscientização junto. E, Percival, como foi o momento em que o senhor ficou sabendo que faria o transplante? Como foi também depois a recuperação, a vida nova? Me ligaram de madrugada, até o médico que me passou a informação brincou. Falou, olha, Percival, tem um rim da hora aqui para você. Eu peguei assim, a gente fica em estado de choque. Eu desliguei o telefone e falei, mãe, eu estou indo lá para São Paulo porque eu estou ganhando um rim. Montei a minha sacolinha, peguei o carro e fui embora. Estava assim, anestesiado. Fui lá, busquei o meu filho, né? Fomos juntos, porque eu tinha que levar uma pessoa também que ficasse do meu lado. Fiz todo aquele preparativo para saber se estava compatível. Fiz o transplante. O transplante do rim, ele é a maneira mais alta, não sei se assim pode dizer, de você ter uma vida normal. Eu tenho uma vida normal, mas eu tenho que seguir a medicação, eu tenho que seguir a regra das consultas, porque aí eu vou prolongar a vida útil do meu rim. Eu conheço pessoas que fizeram transplante há mais de 30 anos e estão aí vivendo bem. Eu só não posso abusar de comida, eu tenho que estar ciente disso. Mas eu tenho uma vida normal. E a adaptação também, porque os primeiros dias ali são determinantes. Foram 3 meses de consulta seguidas, porque, querendo ou não, a gente tem uma reação do organismo contra esse órgão que eu tive. Eu fiquei 10 dias no hospital depois fazendo um tratamento. Isso é previsto dentro do transplantado. Então, esses 3 meses eu cumpri aquilo que eles pediram, que são os meses mais importantes. Aí sim, o meu órgão aderiu, o meu organismo, eu estou bem, graças a Deus. Há quanto tempo aconteceu o transplante? O mês que vem vai fazer 8 anos. Foi em 2015. Que bom. Bom, e com esse relato, então, com essa experiência... muito boa. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez aos três pela participação, por terem contribuído com tantas informações. Muito obrigada. Obrigado. Agradecemos, acho que mais do que trazer aqui informações, né? O nosso trabalho também é esclarecer, né? Conscientizar as pessoas. Quem sabe incentivar aí. Estamos aqui falando para possíveis doadores, né? De órgão, de medula, hoje precisando muito, né? Então, acho que isso é importante. É verdade. Eu também dedico àqueles que estão fazendo ainda hemodiálise, tenham fé, porque sempre vai ter um doador, a gente tem muita chance. Eu, com 50 e poucos anos, fui fazer o transplante e estou bem. Hoje sou aposentado, me sinto muito bem. Então, tenham fé, acreditam e sigam piamente aquilo que os médicos orientam na hemodiálise. É fundamental. Se você for chamado, chegar lá e tiver uma gripe, você não faz o transplante. Então, tenham fé, sigam, tá bom? Isso é fundamental. Eu agradeço também de coração, né, o convite e até aproveitando a fala do Mário, eu acho que é interessante as pessoas fazerem também cadastro no Redome, né? Porque o Redome tira tão somente um pouco de sangue para ver se você tem a possibilidade de fazer essa doação, né, de medula, que muitas pessoas acabam não fazendo, mas estatisticamente fora do núcleo familiar, o índice de encaixe, de pega, que eles falam propriamente dito, é muito baixo. Então, é importante o cadastro ser um cadastro rico, para que a gente possa, né, em vida, salvar o maior número de pessoas. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi o Conexão Popular de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.